Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está nos assistindo. Hoje nós vamos tratar sobre a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, uma lei de 92, extremamente atual a sua aplicação, as suas repercussões, e que cai em muitas provas de todos os tipos de concurso, níveis de escolaridade exigidos no edital do concurso, sempre cai a Lei de Improbidade Administrativa, até para que o futuro servidor público, senhores, né, futuros servidores públicos, tenham exata ciência de que não podem cometer nenhum ato de improbidade administrativa. Então vamos lá, né? Improbidade administrativa, as noções, né? Inicial, é preciso ter cuidado com as noções de improbidade administrativa, que a gente usualmente vê pela internet, até em alguns manuais, não porque a internet até pode estar errada, os manuais em geral não estão errados, mas é porque nos concursos públicos se cobra muito daquelas definições, daqueles termos que estão na lei, até para evitar algum problema, algum questionamento das questões. Os examinadores gostam do texto da lei, né? Então, vamos primeiro compreender a expressão, né? O que é improbidade, né? Improbidade é tido como aquilo que não é probo, né? É o contrário de probidade, né? Probidade é um termo que está na Constituição e que pode ser caracterizado, inclusive, como crime de responsabilidade do presidente da República, né? Isso está na moda de alguma forma, né? Mas na verdade a Constituição fala nos atos do presidente que atentem contra a probidade da administração que podem ser considerados como crime de responsabilidade. A improbidade também é mencionada na Constituição como fundamento para a cassação de direitos políticos no artigo 15, né? E no parágrafo 9 do artigo 14 fala em inelegibilidade para a proteção da probidade administrativa. Então, improbidade a gente guarda como contrário daquilo que é probo, o contrato da probidade, né? Pra gente é o que basta, né? Administrativa não significa que os atos de improbidade devem ser associados apenas com agentes públicos, né? A gente vai ver que, embora essa seja a regra, existem aqueles que também não são agentes públicos, mas que podem concorrer com os atos de improbidade, né? Tá ligado, isso sim, né, a improbidade administrativa, com algum tipo de prejuízo ao Estado em razão da má conduta. Não é sinônimo de crime contra a administração pública, né? Lembrar que a improbidade administrativa tem natureza civil, né? E quando eu falo natureza civil, é natureza não criminal. Por quê? Porque vão ter ações... os atos de improbidade vão gerar ações civis e também ações de cunho político eleitoral, né? E o mesmo ato, né? O mesmo ato pode gerar as ações criminais ou as ações cíveis, né? Então, os atos de improbidade são muito mais amplos que os crimes tipificados como crimes contra a administração, então é possível que se responda criminalmente e depois responda por improbidade, ou que não responda criminalmente, mas que responda por improbidade administrativa. Não é sinônimo de corrupção, né? Na linguagem popular, corrupção é utilizado como sinônimo de desvio de recurso público. No Código Penal tem diversas utilizações, né? Desde corrupção de menores até a corrupção exativa e passiva, né? Nos dicionários, corrupção está ligada às características, adulteração das características originais de algo, a decomposição física de algo. Então não é bem isso, né? Para a gente, improbidade administrativa está ligado ao que a gente vai tratar agora, na lei de improbidade administrativa. É isso que vai interessar no concurso, quando o edital do concurso fala em improbidade administrativa ou fala na lei 8429 de 92, né? Vamos lá, improbidade administrativa na Constituição. Como já falamos, né, na Constituição, improbidade e probidade são termos citados diversas vezes. Mas para nós o que interessa é o parágrafo 4º do artigo 37. O parágrafo 4º vai falar: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário da forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível, como a gente falou, né? A ação penal não interferem na ação de improbidade. E que estão previstas em lei. Qual lei é essa? A lei que a gente está estudando, a lei de improbidade administrativa.
os atos de improbidade, né? A lei de improbidade administrativa, ela não vai falar, o que comete improbidade administrativa. Não. Por quê? Porque a conduta é um ato que importa em improbidade administrativa. Então a lei, ela vai falar em ato de improbidade. Então, vamos compreender como foi dividida a lei. O artigo 1º a 4º vai falar quem pode praticar os atos de improbidade e quem se sujeita às penalidades. O artigo 5º vai falar na obrigação de ressarcimento integral do dano. O artigo 6º e 8º, as consequências patrimoniais a quem realiza o ato de improbidade. Fora isso, vai ter a parte das sanções, a gente vai ver. O artigo 9º a 11 traz uma descrição exemplificativa, um rol exemplificativo dos atos de improbidade. O artigo 12 vai trazer as sanções. O artigo 13 é obrigação de declaração de bens, né? E aqui a gente já vai falar sobre o artigo 13, né? Para agilizar, após o exercício das funções públicas, são condicionadas à apresentação de declaração de bens e valores. Essas declarações de bens e valores devem ser atualizadas anualmente, bem como na data em que o agente público deixar de exercer o mandato, cargo, emprego ou função. Essa declaração, ela pode utilizar, né, o servidor, o agente público, pode utilizar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física, inclusive autorizando para que a administração pública tenha acesso direto à declaração de imposto de renda da pessoa física junto com a Receita Federal. Então saiba disso, o senhor e a senhora que estão estudando para concurso. Assim que os senhores forem aprovados, os senhores vão ter que apresentar a sua declaração de bens e valores e anualmente os senhores vão ter que atualizá-la e quando encerrarem, né, o seu período, seja porque pedir exoneração para ir para um trabalho melhor, seja porque aposentaram lá na frente, quando estiverem bem velhinhos, e aí dependendo da reforma da Previdência, isso vai ser mais cedo ou mais tarde, mas os senhores também vão ter que apresentar uma declaração de bens. Artigo 14 a 18 vão trazer os procedimentos, aqui a gente também já vai antecipar, que qualquer pessoa pode representar a autoridade administrativa para que seja instaurada uma investigação de prática de ato de improbidade, né? E daí, se atendidos os requisitos, né, da legislação, vai ser designada uma comissão processante. Essa comissão já vai ter que informar o Ministério Público e os órgãos de fiscalização de contas de que foi designada uma comissão processante, né? Pode ser solicitado sequestro cautelar de bens e a ação principal deve ser proposta pelo MP ou pela pessoa jurídica interessada. O que é importante, né? Que mesmo quando a ação é proposta pelo Ministério Público, é admitida a complementação das medidas de ressarcimento pela Fazenda Pública. Então, assim, se o MP entender que aquela denúncia foi muito mais abrangente do que realmente eram os atos de improbidade por determinadas pessoas, isso não impede que a pessoa jurídica interessada, né, que é a Fazenda Pública, ela acione as demais pessoas para obter o ressarcimento do erário. Judicialmente, o juiz tem prazo de 30 dias após o recebimento da ação para fundamentadamente rejeitá-la, se for a via inadequada, se improcedente a ação, se não houver o ato de improbidade, ou prosseguir com a citação do réu, né? A sentença vai condenar alguma das sanções mencionadas no artigo 12, né? Os bens ou valores, e aí está um destaque importante, os bens ou valores revertidos ou recuperados devem ser colocados à disposição da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, não pode determinado bem recuperado ser destinado a qualquer outra atividade, ainda que essa atividade seja justificada, né? Uma boa ação, um projeto, não. Ela tem que ser revertida para a pessoa jurídica, para o ente federativo, para a administração pública, que sofreu prejuízo com o ato de improbidade, né? O artigo 19 e 22 vai trazer sobre as disposições penais, e o artigo 23 vai falar sobre a prescrição. Vamos lá. Sujeitos ativo e passivo dos atos de improbidade administrativa. O texto da lei precisa ser memorizado, a gente vai tentar facilitar isso, mas vamos começar lendo o texto do artigo 1º. Os atos de improbidade administrativa praticados por qualquer agente público, servidor ou não,
contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação, custeio, erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Então ali, ó, os atos de improbidade serão praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta ou contra qualquer empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação, custeio, erário tenha concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. O parágrafo único vai falar que também estão sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade ou que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Então, no caput do artigo 1º falava em mais de 50%, né? E aqui vai falar em menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, os atos de improbidade administrativa, eles continuam sendo igualmente cometidos. Só que a repercussão patrimonial do ilícito, ela vai ser limitada à contribuição dos cofres públicos. Isso quando for inferior a 50%. Quando superior a 50%, não tem essa limitação. Então a gente vai dar uma destrinchadinha aqui para tentar entender o que traz o artigo 1º. Quem é o sujeito passivo? Administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos entes públicos. Empresa incorporada ao patrimônio público. Entidade para cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Ou seja, todo mundo que mexe com o recurso público está sujeito à lei de improbidade administrativa, mas é bom a gente memorizar esses sujeitos passivos, porque como o texto da lei é um pouco extenso, acaba confundindo um pouco a gente, e o examinador se utiliza da nossa confusão para selecionar aqueles que vão ser aprovados e aqueles que não vão ser aprovados, né? Sujeito ativo, agente público, servidor ou não. E o que é o agente público? O artigo 2º da lei vai falar: agente público, para os efeitos dessa lei, são todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Então, ó, transitoriamente, sem remuneração. Então, aquele que realiza trabalho, e o agente público sem remuneração, a gente lembra do mesário, né, da eleição. Por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, ali, o artigo anterior falava do sujeito passivo, toda a administração, né? E daí o sujeito ativo são todos os agentes públicos, servidor ou não, ainda que transitoriamente ou ainda que sem remuneração, que estejam de alguma forma ligados a aqueles sujeitos passivos mencionados no artigo 1º. Ainda, né, não só os agentes públicos, mas as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, e por isso que a gente não pode associar a improbidade administrativa apenas aos agentes públicos, né, aquele que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Então ali, aqueles que mesmo não sendo agentes públicos induzam ou concorram ou se beneficiem de forma direta ou indireta, também estão sujeitos às disposições da lei de improbidade. Ressarcimento do dano. Aqui temos um artigo extremamente importante, um artigo extremamente utilizado na prática, né? O artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Então, olha só, lesão ao patrimônio público, ressarcimento do dano. Ação ou omissão,
dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. O que é importante nisso daqui? O importante é a gente tratar sobre a prescrição das ações de ressarcimento. Por quê? Porque o dispositivo não limita o dever de ressarcir o dano a quem comete o ato de improbidade. Esse ressarcimento de quem comete o ato de improbidade é tido como imprescritível, ou seja, a qualquer momento a administração pode ingressar com uma demanda buscando daquele que cometeu o ato de improbidade, né, buscando o ressarcimento integral do dano. A imprescribilidade do dispositivo ela já foi reconhecida, né, já foi objeto de diversas decisões dos tribunais superiores e por muito tempo estava tranquilo, olha, ela é imprescritível. Em 2016 teve um novo capítulo, né? O reconhecimento da repercussão geral do RE 852.475 de São Paulo, que trata da imprescritibilidade dos danos causados pela prática de ato de improbidade administrativa. Anteriormente, o STF já tinha decidido a repercussão geral no RE 669.069, em que o STF dividia, né, a questão prescricional dos danos à administração, separando danos por ilícito civil e os danos por improbidade administrativa. E daí o STF reconheceu que nos danos por ilícito civil o ressarcimento estaria sujeito à prescrição, enquanto nos atos, em relação aos atos de improbidade administrativa, ela não menciona naquele julgado porque não era objeto, e agora vai ser objeto de uma nova decisão de repercussão geral. Até que essa decisão sobre repercussão geral seja proferida, vale o entendimento dos tribunais superiores pela imprescritibilidade. Os atos de improbidade administrativa. Então, de acordo com a lei, os atos de improbidade administrativa eles foram divididos em 4 categorias. Inicialmente eram 3 categorias, que a gente vai ver de acordo com a gradação, né? É uma gradação até de gravidade que vai corresponder à gradação das sanções. Mas daí em 2016, né, o legislador ele sempre muda uma lei que está sistematizadinha, né? O legislador inseriu o artigo 10A. E por ser uma inserção nova em 2016, a gente vai tratar um pouco separado, né? Não separado, mas um pouquinho separado em relação às previsões dos artigos 9º, 10º e 11º, né? 10 e 11. 9, 10 e 11. Os atos de improbidade descritos no artigo 9º. Os atos de improbidade descritos no artigo 9º caput, né, e depois dos incisos, rol exemplificativo de incisos, eles vão falar em auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Ou seja, auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. O artigo 9º vai tratar dos atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito. Então, que o agente público, aquele que concorra, né, induza, se aproveite, né, ele vai auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas atividades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Lembrar que o rol exemplificativo ele vai trazer uma série de condutas, né? E em relação ao enriquecimento ilícito, a gente não tem que se preocupar muito em memorizar todos os incisos do artigo 10º, por quê? Porque eles vão utilizar verbos como receber, perceber, utilizar. Então, aqui, vou ler para os senhores, né? O inciso 1º, receber para si ou para outro em dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica direta ou indireta, título de comissão, percentagem de gratificação. O inciso 2º, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, contratação de serviços, etc. Inciso 3º, perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação. Inciso 4º, utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados, né, por essas empresas ou entidades. Então é aquela história, né? Não é porque a pessoa é prefeita que ela pode pegar o servidor público, o equipamento público e reformar a sua propriedade só porque é dela, né? Inciso 5º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração, prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura. Inciso 6º, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa. Ou seja,
Os verbos aqui, eles vão ser receber, perceber, aceitar, incorporar, usar, de alguma forma adquirir vantagem econômica, assim como descrito no caput, cometendo um ato de improbidade, né? Permitindo alguma coisa, sendo conivente com alguma coisa, fornecendo alguma coisa que, se não recebesse essa vantagem, aquele que recebeu não conseguiria, a menos da forma que ele conseguiu, né? O artigo 10, né, vai falar sobre qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, pela leitura do caput do artigo 10, a gente já consegue entender que são os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Então, artigo 9º, enriquecimento ilícito. Artigo 10, prejuízo ao erário. E daí também vai trazer uma série de incisos, né? Facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bem, rendas, verbas ou valores. Doar a pessoa física ou jurídica bem comumente despersonalizada, ainda que de fins educativos assistenciais, bem, rendas, verbas ou valores. Então note que aqui são muitas condutas descritas nos incisos, né? A gente não precisa ler, o senhor e a senhora precisam ler em casa, né? Dar uma lidinha, pelo menos uma vez, é bom saber, mas os verbos utilizados, eles são permitir, facilitar, realizar, celebrar, doar, liberar, um fazer ou não fazer em nome da administração pública. Veja, o agente público, ele não necessariamente, ele não está recebendo nada, nenhuma vantagem econômica, por isso não é um enriquecimento ilícito. Mas ele por permitir, por facilitar, por realizar, por celebrar, está causando um prejuízo ao erário. Então ele vai responder por ato de improbidade do artigo 10. E por fim, os atos de improbidades mais leves, eles vêm no artigo 11, né? 11, o caput vai falar em qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, só da leitura do caput, a gente nem precisaria ler a denominação. O artigo 11 vai tratar sobre os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. A diferença do caput que o caput vai sempre falar, né? Em aferir vantagem, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Se a gente fala sobre os princípios da administração pública, a gente viu que veio graduando, né? Então o ato do 9 é mais grave, porque importa enriquecimento ilícito. O ato do 10 é um pouco menos grave, causa prejuízo ao erário. E o artigo 11, às vezes nem teve prejuízo, mas teve uma infração aos princípios da administração pública. Para ver como não é fácil ser agente público. A gente quer muito, a gente espera que os senhores e as senhoras ingressem na carreira pública, mas está sujeito a um controle extremamente rigoroso, até em razão da indevida, no meu ponto de vista, uma fama que alguns serviços públicos têm, alguns servidores públicos têm, alguns agentes públicos têm. Fala assim, o agente público fica lá acomodado porque tem estabilidade. Não, ele sofre um forte e rigoroso controle. E está aqui, a lei de improbidade é bem abrangente, né? É possível que se cometa um ato de improbidade, se pensar principalmente naqueles que se atentam contra os princípios da administração, né? O artigo 10A, né? E daí, eu vou mencionar aqui os princípios, eu vou voltar um pouquinho aqui, só para mencionar os incisos, porque os princípios contra a administração, quando a lei de improbidade foi editada, ela trazia os princípios que legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Em 98, o artigo 37 caput da Constituição foi emendado para constar também a eficiência, também deve ser observado os princípios, né, expressos, além de outros princípios. Ela dá um rol exemplificativo que muitas vezes contém condutas que, diferente dos verbos utilizados nos artigos 9 e 10, eles são muito variados, e eles, inclusive,
podem deixar na nossa cabeça a impressão de que há sim um prejuízo ao erário na realização daquela conduta, daquele ato. Só que estão tipificados no artigo 11. Então, inciso primeiro, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso daquele previsto na regra de competência. Inciso segundo, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Veja, há de alguma forma um prejuízo ao erário, mas se esse prejuízo não for não estiver enquadrado no artigo 10, vai ser uma infração, né, aos princípios da administração pública. Inciso terceiro, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Inciso quarto, negar publicidade aos atos oficiais. Inciso quinto, frustrar a licitude de concurso público. Inciso sexto, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Inciso sétimo, revelar ou permitir que chegue ao conhecimento terceiro antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso oitavo, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública ou com entidades privadas. Inciso nono, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Então, tudo que talvez não se consiga enquadrar no artigo 9 e no 10, vai ser possível se enquadrar no artigo 11. Né? Por quê? Porque justamente elas importam de alguma forma em prejuízo reflexo para a administração pública ou até em alguma vantagem, em algum benefício ao agente que cometeu o ato de improbidade. Vamos lá. O artigo 10A, que é aquele inserido em 2016, constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput do parágrafo 1º do artigo 8A da Lei Complementar 116 de 31 de julho de 2003. Nossa, tudo isso para falar que vai tratar do ISS, né, esse dispositivo, e a necessidade de observação da alíquota mínima de 2% para evitar uma guerra fiscal ou um município que isente todos do recolhimento do ISS. Então vamos lá, sistematizaçãozinha da sanção. Modalidade de improbidade, enriquecimento ilícito, previsão da conduta no artigo 9º, sanção no inciso 1º do artigo 12. Prejuízo ao erário, previsão da conduta no artigo 10, sanção no inciso 2º do artigo 12. Atentado contra os princípios da administração pública, artigo 11, inciso 3º do artigo 12. Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, né, o artigo 10A, e por isso ele está falando da ordem ali, né, de gravidades ou de gradação, ele vai aplicar sanções no inciso 4º do artigo 12. Então há uma assimetria, né, o artigo 9º primeiro, 10 segundo, 11 terceiro, e o 10A, que também fora, ele entrou como o inciso 4º do artigo 12. O que o artigo 12 vai falar? Na hipótese do artigo 9º, né, quais são as sanções para quem comete ato de improbidade de enriquecimento ilícito? Né? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, né? Quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 10 anos. Então, os prazos aqui são muito importantes, né? Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 10 anos. No inciso 2º, né, prejuízo ao erário, hipótese do artigo 10, o ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos daí de 5 a 8 anos, né, um pouco menor, pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano, um pouco menor, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que seja por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de 5 anos, um pouquinho menor. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos,
pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração, e aí mudamos o parâmetro, né, para calcular a multa civil, e proibição de contratar pelo prazo de 3 anos, um pouquinho menor, e daí a gente vê a gradação. Na hipótese prevista no artigo 10A, e daí aquele de 2016, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes. Então aqui foge da gradação, é uma pena um pouquinho mais alta. Artigo 12, parágrafo único. Na fixação das penas previstas na lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. No caso de enriquecimento ilícito, né, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao patrimônio. Tranquilo, né? Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade a que se refere o caput cairá sobre bens que asseguram integral o ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. E o sucessor daquele que causou a lesão ao patrimônio está sujeito às combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, lógico, aquele que vai herdar o valor, se o valor for ilícito, ele não vai poder herdar, só que ele não vai contaminar o seu próprio patrimônio, já que quem cometeu o ato de improbidade foi aquele que ele está sucedendo, né? A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se ativará com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, enquanto não tiver o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente que cometeu o ato de improbidade, ele não perde a função pública nem tem suspenso seus direitos políticos. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária em solução processual. Então, é uma medida cautelar, né? A aplicação das sanções previstas nessa lei depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então, aí, tá vendo que ato de improbidade nem sempre exige a ocorrência de dano ao patrimônio público. E por isso temos as condutas, né, inclusive do artigo 11, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então é muito comum que na defesa daqueles que estão sendo investigados ou processados por ato de improbidade, ele fale, olha, tanto que eu estou correto que o Tribunal de Contas aprovou as contas da minha gestão. Isso por si só não evita a aplicação das sanções pela realização dos atos de improbidade administrativa. E aqui a gente vai finalmente falar sobre prescrição, né? A gente já falou um pouco sobre prescrição, a diferenciação que o STF fez sobre a prescrição por ilícito civil e por ato de improbidade administrativa, e daí a lei de improbidade vai falar sobre a prescrição das ações que levam às sanções previstas no artigo 12. Né? As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nessa lei podem ser propostas: 1. Até 5 anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 2. Dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 3. Até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º dessa lei, aquelas entidades para com a administração pública contribua com até 50%, né, do patrimônio. Então é isso. A gente viu a lei de improbidade. É bom que os senhores se desapeguem das noções de improbidade administrativa ouvidas no cotidiano, né, que não são técnicas, se apeguem aos termos da lei e lembrem-se que quando os senhores e as senhoras ingressarem no serviço público, após passarem no concurso público, não podem cometer não podem cometer nenhum ato de improbidade administrativa. Espero que os senhores não cometam nenhum ato de improbidade administrativa, e por improbidade administrativa está inclusive não respeitar os princípios da administração pública. É isso aí. Tirando essas brincadeiras, mais uma aula corrida. Ver uma lei inteira em 30 minutos não é fácil, mas a gente conseguiu. Vamos lá, espero que os senhores estejam bem preparados para a prova. Muito obrigado e até a próxima.